Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? De cada 10 famílias em que você faz o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, 10 vão fazer essa pergunta. Os pais sempre querem saber como meu filho vai estar daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, meu filho vai ter independência, ele vai ter autonomia. A resposta mais honesta que a gente tem para dar para a família é: eu não sei. Nós não sabemos como essa criança vai estar a priori daqui a alguns anos. Agora, é claro que isso também não é um tiro no escuro, né? Então, existem alguns marcadores, vamos dizer assim, que podem nos apontar, que podem nos sugerir uma evolução melhor, uma evolução mais reservada, uma evolução mais difícil. Então, imagina a seguinte situação: você faz um diagnóstico de autismo num bebê de, sei lá, 2 anos de idade, né? Então, claro que num primeiro momento não há como classificar, mas nós, evidentemente, vamos estar falando de um autismo nível 2 ou nível 3, uma forma moderada a grave do transtorno do espectro do autismo. Enfim, o que dá para explicar para a família para que ela possa ter uma ideia a respeito da evolução dessa criança? Um primeiro marcador, e esse é um marcador talvez decisivo, é a taxa de aprendizado, a taxa de evolução, a velocidade com que essa criança desenvolve a comunicação através da fala. Então, os textos mostram claramente isso. Crianças com transtorno do espectro do autismo que vão ter uma evolução mais benigna, um melhor prognóstico no futuro, e aí eu estou me referindo a tudo, uma evolução comportamental melhor, do ponto de vista do desenvolvimento da linguagem, do ponto de vista da motricidade, do ponto de vista das habilidades de vida diária, das habilidades de vida prática e tal. São crianças que tendem a ter um desenvolvimento mais acelerado da comunicação através da fala. Só que também é muito importante que nesse momento a gente explique para a família que quando a gente fala desse tal do desenvolvimento da comunicação através da fala, isso tem dois aspectos, né? Tem um primeiro aspecto que é a comunicação através da fala de expressão, ou seja, é aquela criança aprender a falar, aprender novos vocabulários, aprender a desenvolver a semântica, desenvolver a sintaxe, desenvolver a prosódia, lá para frente aprender sobre a pragmática, tal. Então isso é um aspecto. Um outro aspecto importante também, e talvez até mais importante do que o quanto a criança aprende a falar, é o quanto a criança está sendo capaz de compreender do que a gente fala. Então, os aspectos receptivos, os aspectos compreensivos da fala, eles estão intimamente relacionados a uma evolução mais benigna. Por quê? Porque nós sabemos que a inteligência humana está muito relacionada à sua capacidade de compreender a fala. Então, pessoas mais inteligentes tendem a entender melhor o que os outros falam. Agora, não é verdade que pessoas mais inteligentes tendem a falar melhor. É claro, né, gente, que uma coisa tem a ver com a outra, né? Quem compreende melhor tende a se expressar melhor, mas mais importante para a gente no transtorno do espectro do autismo, principalmente em crianças pequenas, é o fato da criança estar ou não entendendo o que a gente fala com ela e, de preferência, com pouca pista visual. Então, esse talvez seja o marcador que eu mais utilizo no consultório para imaginar se uma criança está indo bem ou não na intervenção. Então, o quanto essa criança está entendendo do que a gente fala. E aí é claro que existem outros marcadores importantes, né? Então, crianças que rapidamente aprendem a imitar, por exemplo, a imitação motora, que pegam isso muito rápido, crianças que começam a fazer imitação através da vocalização também muito rápido, crianças que você não precisa de muitos meses para ensinar as habilidades pré-requisitos da fala, tudo isso são indicadores de melhor prognóstico, né? É claro que é muito importante também que a gente sempre frise para a família que algumas crianças autistas vão sofrer uma aceleração do desenvolvimento depois de muito tempo de tratamento. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então, às vezes, você está ali com uma criança, 2, 3 anos, e aquela evolução é lenta, a coisa parece que não engrena, coisa e tal, e de repente a criança sofre uma rápida aceleração do desenvolvimento de uma forma geral, ela começa a adquirir muitas habilidades rapidamente, e aí então você começa a ficar mais tranquilo. Então é sempre importante que a família tenha isso em mente para que ela não vá perdendo as esperanças, para que ela não vá simplesmente entendendo que aquela intervenção não serve, que aquela criança não melhora, tal. É muito frequente
Muito frequente não diria, mas é razoavelmente frequente que as crianças tenham um começo mais difícil de intervenção, até porque quando você faz um diagnóstico muito precoce, existe toda uma fase de adaptação da criança com os terapeutas, dos terapeutas com a criança e tal, e depois de, às vezes, 6 meses, um ano e meio, essa criança então passa a sofrer uma aceleração do desenvolvimento e adquirir habilidades muito mais rapidamente, né?